Nossas aulas, nós estamos já há umas 2 semanas vendo a evolução, né? Começamos com o lamarquismo, as teorias lamarquistas, o primeiro grande nome da evolução, da teoria evolucionista. Aí nós vimos as 2 teorias dele, o uso e o desuso, e a herança dos caracteres adquiridos. Depois vem Darwin, aperfeiçoar Lamarck, com a teoria da seleção natural. Depois o neodarwinismo, aperfeiçoar Darwin, incluindo aí a questão da mutação, a questão genética, como um fator predominante também para a evolução. E agora a gente vai terminar essa parte de neodarwinismo, aquele pitacozinho final, e emendar já com especiação. Ok? Vamos lá, passar aqui adiante. Neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Já vimos na aula passada. Falou em neodarwinismo, falou em genética, influência da genética. E aí a gente fala também de mutação, permutação, que são 2 eventos que acontecem do ponto de vista genético: mutação gênica, alteração nos genes; permutação, troca de genes, os genes trocam de lugar, ok? E os fatores que vão atuar sobre a variabilidade genética já estabelecida: a migração, aqueles animais que migram, que saem de uma região para outra, de um continente para outro, de um país para o outro, enfim. Também atuam na variabilidade genética também, a migração, a deriva genética e a seleção natural, a famosa seleção natural que nós já vimos, de Charles Darwin, né? O autor da Origem das Espécies, que nós já também comentamos, debatemos, junto com o Felipe, na aula anterior, e nos plantões também. O fixismo, aí tem 2 hipóteses fixistas, que vale mais destaque, vale destacar essas 2. A geração espontânea, que é a teoria da abiogênese, não confundir com biogênese. A biogênese é contrário de biogênese. Aquela história da camisa suja de trigo, que a gente viu no primeiro ano, que atraía os ratos, que a gente viu isso no primeiro ano. Atraía os ratos não nasciam da camisa suja de trigo, né? Na verdade, só que os adeptos da teoria da geração espontânea diziam que os ratos nasciam da camisa suja de trigo. Eles não nasciam, eles são atraídos, ok? A teoria da hipótese, ou melhor, a hipótese criacionista, o criacionismo, a crença em Deus. Deus Todo-Poderoso, Supremo, que tudo criou. Ok? É uma teoria. Hoje já se debate mais a questão da evolução dentro do cristianismo, mas durante muito tempo não foi aceito de forma alguma, durante um bom tempo. Ok? Sobretudo no catolicismo, já há um debate, onde já são aceitos alguns pontos da evolução. Ok? Especiação. O nome já é sugestivo, surgimento de novas espécies. Mas como é que essas espécies vão surgir? Do nada? Não. De uma espécie ancestral, de uma população ancestral, melhor dizendo. Ok? Esse processo vai envolver mecanismo de diferenciação genética. Como assim, mecanismo de diferenciação genética? Que vão impedir a reprodução entre 2 populações. São situações que impedem que 2 populações se reproduzam, 2 populações que outrora estavam juntas consigam se reproduzir. Dentre esses fatores que levaram a essa diferenciação, a gente tem o isolamento geográfico, e aí a gente lembra, por exemplo, da Pangeia, que vocês estudaram em geografia, e em biologia a gente comenta um pouco isso também. A Pangeia foi o único continente que existia e que se separou. Isso demorou milhões de anos, não foi de uma hora para outra que isso aconteceu. Ok?
E essa separação provocou uma grande diversidade, um grande processo de especiação, gigantesco. As espécies que a gente tem na África, a gente não vai ter na América do Sul, é só lembrar do leão. O leão das savanas africanas. Os felinos que nós temos aqui são totalmente diferentes. Ok? Então, isolamento geográfico, a Pangeia é um exemplo, o surgimento de montanhas, o surgimento de um vale, de um rio, qualquer que seja a barreira geográfica, gera isolamento geográfico. Ok? E gera também a redução do fluxo gênico, consequentemente. Se há isolamento geográfico, o fluxo gênico é reduzido. Isolamento geográfico, acabamos de comentar. Separação espacial, surgimento de barreira, algum tipo de barreira impede a reprodução. E o isolamento geográfico pode levar ao isolamento reprodutivo. Okay? Porque uma vez que existe a barreira geográfica, também vai haver isolamento reprodutivo. E vai, então, ocasionar o surgimento de novas espécies, consequentemente. Os tipos de especiação, aí nós temos a especiação alopátrica, que vai ocorrer devido ao isolamento geográfico. A alopátrica é a única especiação que ocorre devido ao isolamento geográfico, e aí a gente tem o efeito fundador, que é quando uma espécie, ou um grupo, um determinado grupo, migra para fora dos limites, para fora do território daquela população, de onde aquela população é natural, ok? Isso aí vai gerar o efeito fundador. Esse pequeno grupo vai sofrer os efeitos da deriva genética e vai dar origem a outra espécie, uma nova espécie, ou então vai ser extinto. Pode acontecer qualquer um desses dois fatos. E aí a gente lembra dos tentilhões, quase que não sai, né? Os tentilhões de Galápagos, ok? Isolamento reprodutivo. O nome também é bem sugestivo. As espécies se isolam e não conseguem se reproduzir mais. E esse isolamento geralmente é causado, como a gente viu ainda agora, pela barreira geográfica, pelo isolamento geográfico. Se há isolamento reprodutivo, gente, há uma grande dificuldade de ter descendentes férteis. Aliás, a chance é zero de ter descendentes férteis, praticamente. A gente lembra aí do Liger, que é a mistura do leão com a tigresa, ou do tigre com a leoa, também, o Liger, e lembra da mula, também. São dois animais que não tem espécie definida, os dois, porque é uma mistura de duas espécies e são estéreis. Inclusive o Liger a gente só pode ter Liger em cativeiro. No meio natural a gente não tem como. Os mecanismos de isolamento reprodutivo. Aí nós temos os pré-zigóticos, antes da formação do zigoto, que vai impedir a formação do zigoto. Nesse meio aí a gente tem isolamento ecológico, quando há algum tipo de barreira, obstáculo do ponto de vista ecológico. Isolamento estacional está relacionado aí aos períodos reprodutivos daqueles organismos, daquela espécie. Pode haver uma variação, ok? Isolamento mecânico, devido à diferença na compatibilidade dos órgãos reprodutivos. Como assim compatibilidade? Tamanho, formato do órgão, pode impedir também a reprodução. E o isolamento etológico, quando a gente fala de isolamento etológico, a gente está falando de comportamento. E um detalhe aqui interessante e importante é a questão da corte, o comportamento de corte, que muitos machos realizam em relação às fêmeas. Os pavões mesmo, que inflam as penas daquele jeito para chamar a atenção da fêmea, tudo coloridão. Não só os pavões, como vários outros animais. Alguns outros pássaros também refazem isso. E os isolamentos pós-zigóticos, daí já vem depois da formação do zigoto. E um detalhe, o isolamento pós-zigótico vai interferir diretamente na capacidade do híbrido, do resultado, do filhote, do descendente, ser reprodutivo, ser capaz de se reproduzir. Ou seja, nos pós-zigóticos, a gente está falando de híbrido. Se é híbrido, a possibilidade de reprodução é praticamente zero. Volta para a questão do Liger, da mula, que a gente comentou ainda agora. Ok? Mortalidade do zigoto, está dentro do isolamento pós-zigótico. O zigoto, na maioria dos casos, morre.
Quando consegue se desenvolver, ou o híbrido vai ser inviável, vai apresentar algum problema, alguma limitação, ou vai ser estéril. Ok? A especiação simpátrica ocorre sem barreira geográfica nenhuma. Isso acontece quando as populações exploram um novo nicho e gradativamente vão se isolando dentro do próprio território. A gente vai entender o que é nicho quando a gente estudar ecologia. Mas é só lembrar, a especiação simpátrica não tem nada a ver com isolamento geográfico, ok? E a especiação paraprática, não existe também nenhuma barreira geográfica e as populações vivem em áreas contíguas, próximas, ok? Ocorre, então, fluxo gênico mais reduzido também. E aí a gente tem algumas imagens aqui, ó, a especiação simpátrica, essa de cima, especiação alopátrica embaixo, simpátrica aqui, ó. Essa de cá é alopátrica. Percebam a presença do vale com o riozinho aqui, separando as duas espécies. Os tipos de especiações também alopátricas. Dispersão é quando algum grupo se desloca para uma outra área, uma outra região territorial. E a vicariância. Aí vem a questão da barreira, como a gente comentou. Ambas são alopátricas, ambas têm isolamento geográfico. Na próxima aula a gente continua com a questão dos... a gente vai entender o que são órgãos análogos, órgãos homólogos, ok? Que também está dentro, a gente vai entender um pouquinho, dentro do processo de evolução e também de especiação, ok? Irradiação adaptativa, convergência adaptativa, tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Para vocês darem uma treinadazinha, a gente vai ter essas questões aí, ó, do módulo 11, página 32. Essas questõezinhas da página 29 até a 51, com essas questões aqui, ok? E aí, no plantão, a gente vai discutir e vai tirar algumas possíveis dúvidas que apareçam. Então, um abraço, até a próxima aula, até o próximo plantão, próxima semana, que é onde a gente vai discutir mais um pouquinho isso aqui, ok? Um abraço.